Síndrome Ásia. Você já ouviu falar dela? Isso é uma dúvida que recebo com frequência no consultório quando a pessoa quer colocar uma prótese de silicone. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vou abordar nesse vídeo a respeito da Síndrome Ásia. Essa síndrome ela é também conhecida como Síndrome de Schoenfeld, pois foi descrito por esse autor em 2011. O que é a Síndrome Ásia? O termo Ásia é uma abreviação em inglês que significa uma síndrome inflamatória ou autoimune relacionado a adjuvantes. Então, em inglês, o A é de autoimmune inflammatory, o S de síndrome, I de induced e o A de novo de adjuvants. Autoimmune syndrome induced by adjuvants. Então, é uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. O que são adjuvantes? Adjuvantes são substâncias que, uma vez no nosso organismo, estimulam a produção de anticorpos. Ela é uma síndrome extremamente rara. E qual é a principal causa dessa síndrome? São as vacinas. As vacinas, elas estimulam o sistema imunológico para combater um organismo, uma doença, e elas, em algumas pessoas, elas acabam também estimulando os autoanticorpos. A principal causa da síndrome Ásia, ela é relacionada por vacinas. E existem dois tipos particulares de manifestação dessa síndrome, que você tem apenas uma reação à vacina, né? Ou até você pode ter miosite, que são aquelas dores musculares nas articulações muito intensas, acompanhadas de fadiga, cansaço, até dificuldade de reconhecimento, problema até neurológico, tá? Que são causados pelos componentes geralmente da vacina. Dois componentes nas vacinas, principalmente relacionados a isso, seriam os sais de alumínio, né? E também tem uma escaleno, que é uma substância muito encontrada em peixes de águas profundas, como tubarão e bacalhau, que eles utilizam também nos componentes das vacinas. Esse escaleno ele foi principalmente responsável por uma das síndromes bastante reconhecidas, que foi a síndrome após a Guerra do Golfo, né? Onde os soldados tomaram doses muito altas de imunizantes para ir para o Golfo e acabaram desenvolvendo então essa síndrome, que é um tipo de síndrome Ásia. Mas daí você me pergunta, poxa, e o que tem a ver com prótese de silicone? Porque assim, a primeira causa da síndrome Ásia é as vacinas. A segunda causa tem sido relatada a produtos químicos como o perfume. Pessoas que desenvolvem síndrome Ásia pelo perfume. E a terceira causa que pode estar são algumas coisas relacionadas ao silicone. Não especificamente a prótese de silicone nas mamas, tá? As inscrições até que têm sido relatadas têm sido com silicone líquido, alguns dos casos, tá? Algumas coisas, outras partes de silicone, como alguns implantes de silicone que são utilizados até em válvulas cardíacas, mas também, claro, as próteses também que a gente pode utilizar, né, elas podem induzir. Seriam principalmente próteses que você tem uma agressão crônica ao organismo. Então, essa seriam próteses geralmente de menor qualidade, que pode estar relacionado a isso, porque você tem um estímulo maior, uma injúria crônica, né, do organismo causada por esse silicone. E ele pode, então, estimular a formação de autoanticorpos, que pode causar, então, a manifestação de todo esse problema. Diferente da doença do silicone, a síndrome Ásia ela pode estar relacionada a uma doença que a pessoa já tem autoimune, mas não é obrigatório. A maioria dos casos, a pessoa não tem previamente uma doença autoimune, como a gente observa na doença do silicone. A doença do silicone, ela causa principalmente óleos secos, claro, pode causar um pouco de cansaço também, né? Mas ela geralmente é uma intensificação de uma doença autoimune que a pessoa já tinha. Na síndrome Ásia, não. Você tem um estimulante ali que desenvolve uma resposta autoimune àquele estimulante, tá? Detalhes da doença do silicone tá no link abaixo, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre a doença do silicone, tá? É legal vocês darem uma olhada. E como é o tratamento da síndrome Ásia? Diferente da síndrome do silicone, que se propõe exatamente tirar a prótese de imediato, aqui, como ele não é um problema autoimune da pessoa, geralmente a gente propõe inicialmente algumas atitudes, como o uso de algum imunomodulador, pode ser alguns corticoides, um imunomodulador muito utilizado é a hidroxicloroquina, na dose de 400 mg uma vez por dia, né? Isso geralmente ele é prescrito por um imunologista, é legal a pessoa passar no imunologista para fazer esse tratamento. Existem algumas associações com vitamina D em altas doses, então manter um nível de vitamina D no organismo alto. Pessoas que fumam, evitar então o cigarro, então parar de fumar.
E também tem que ver se existem alguns outros estimuladores que estão, porque às vezes a associação dos estímulos pode causar. Então a pessoa costuma fazer uma vacina, por exemplo, de gripe anualmente, que tem uma concentração de sais de alumínio, responsável por esse desencadeamento dessa síndrome, associado a outros, ao uso de perfume. Às vezes ela tem a síndrome ásia, não é nem pela prótese de silicone, e sim essas outras entidades. Então é importante avaliar tudo isso. E vendo tudo, tratando clinicamente, não melhorou, aí sim está proposto a retirada da prótese com ou sem a cápsula. Ainda não existe um consenso, como ela é uma entidade extremamente rara, alguns autores que fizeram a retirada da prótese com a cápsula, obteve uma resposta de resolução do caso muito semelhante àqueles que apenas retiraram a prótese sem precisar tirar a cápsula, tá? Que é mais ou menos de 80% de resolução após a retirada da prótese. Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Se gostaram do vídeo, curtam, divulguem para as outras pessoas os conteúdos desse canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Obrigado e nos vemos na próxima semana.